Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 18 de maio de 2024, Evangelho de hoje de São João, capítulo 21, versículo do 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje, na liturgia, nós encerramos o Evangelho de São João. É o encerramento do Evangelho de São João, no capítulo 21, no versículo 25. E o Evangelho de hoje vem no contexto, se inicia São Pedro perguntando depois de Jesus, perguntar se ele o amava 3 vezes, Pedro dizendo que sim, que ele sabia de tudo, sabia que ele amava. Como eu falei ontem, João era o discípulo que Jesus mais amava, mas o discípulo que mais amava Jesus era Pedro. Então Pedro vai perguntar a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? São Pedro pergunta de João evangelista. E Jesus vai dizer: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Jesus vai falar para Pedro: tu segue-me. Não me importa para ti o que acontecerá com os outros discípulos, mas te preocupa com a tua missão, com a tua obra. Qual é a missão de Pedro? Apacentar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro é o primeiro Papa, é o primaz, aquele em qual a igreja foi fundada, a igreja de Cristo foi fundada. E assim, a preocupação de Pedro não é se o discípulo irá morrer ou não morrer, mas a preocupação de Pedro é ser pescador de homens, é cuidar do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, Jesus mostra que cada um de nós temos uma missão. Nós não devemos nos importar com a missão do nosso irmão. Ele tem a missão dele, o outro tem a outra missão. Alguns têm o dom da oratória, outros têm os dons da musicabilidade, o outro tem o dom de servir. Cada um de nós, Deus nos capacita com os dons do Espírito Santo, com os talentos. Esse talento não é nosso, é dom de Deus na nossa vida para que seja usada no reino dos céus. Assim Jesus fala para cada um de nós: nos preocupemos com a nossa tarefa, deixa o outro com a tarefa dele. E assim, São João vai encerrar o Evangelho de hoje dizendo que ele é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. E o seu testemunho, que a escreveu, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. São João Evangelista era testemunha ocular. E assim, a graça de Deus, Jesus o amava tanto. São João encerra dizendo que Jesus ainda fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos.
Essa parte é para aqueles que são céticos, aqueles que dizem que têm fé, mas querem que tudo seja onde é que está escrito isso na Bíblia. São João mesmo vai nos dizer, encerrando o Evangelho de hoje, que Jesus fez tantas outras coisas e que se for escrito tudo aquilo que Jesus fez, os livros na terra não caberiam os livros que deveriam ser escritos. Mas esses foram escritos para dar testemunho que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Portanto, ter fé não é acreditar naquilo que está escrito. Se a minha fé depende daquilo que está escrito, não é fé. Como Jesus disse para São Tomé, tu acreditaste porque viste? Felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. Portanto, meus irmãos, assim a Igreja Católica é sustentada no tripé, na palavra, na tradição, que é isso que foi passado de apóstolo para apóstolo, desde há 2000 anos atrás, e no magistério da Igreja, que aprova tudo a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Então a Igreja não é a Igreja Católica, não é a Igreja da Bíblia. Sim, toda a doutrina da Igreja Católica está na palavra de Deus, mas não só na Escritura, mas sim na tradição e no magistério. Porque como é que a Igreja sobreviveu 300 anos sem a Bíblia? Pela tradição e pelo magistério. E assim a Igreja Católica é que decidiu num concílio quais eram os livros que eram inspirados por Deus. Porque existiam evangelhos apócrifos de tantas pessoas. Mas a Igreja coube fazer o discernimento pelo Espírito Santo de Deus de dizer quais eram os livros inspirados. E assim, a Igreja Católica é que nos mantém a palavra de Deus durante esses 2000 anos. Que nós possamos ter fé, nos preocupar com a nossa missão, cumprir aquilo que Deus quer que nós executamos para o reino de Deus. E que nós possamos ser servos fiéis, possamos produzir os frutos para o reino de Deus. Que nós não enterremos os nossos talentos, mas sim que nós produzamos muitos frutos para a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.